Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Futebol 62. Nesta terça-feira, a equipe colorada estará em campo para enfrentar o Guarani pela Copa do Brasil. E eu vou trazer para vocês, a partir de agora, neste pré-jogo, todas as informações que envolvem este confronto entre Guarani e Vila Nova. É rapidinho, logo depois da vinheta. Duelo que chama a atenção do torcedor colorado, da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores. Sem dúvida, um dos jogos mais importantes do ano até agora para o Vila Nova. Com certeza, do outro lado, o Guarani também trata a partida da mesma maneira. Eu tenho acompanhado de uma maneira mais próxima, vamos dizer assim, o noticiário do Guarani ao longo dos últimos dias e desde a partida contra a Ferroviária, quando o Guarani venceu por 2-1, a equipe bugrina e a diretoria vem falando diariamente sobre esse jogo. Existe até uma contagem regressiva de horas para o jogo, convocação do torcedor. Então o clima é de decisão. Decisão para o Guarani, decisão para o Vila Nova. Eu vou trazer para vocês aqui o serviço do jogo. Olha só, Guarani e Vila Nova, Copa do Brasil, segunda fase, jogo único. A partida acontece nesta terça-feira, dia 15 de março, às 21 horas e 30 minutos, no estádio Brinco de Ouro, na cidade de Campinas. Os ingressos lá é setorizado, né? No tobogã e na cabeceira sul e também no setor de visitantes. Aliás, no tobogã e na cabeceira sul, o ingresso custa R$ 40 a inteira, 20 a meia. No tobogã inferior, nas vitalícias e no setor de visitantes, o ingresso custa R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Então, o torcedor colorado que quiser ir ao jogo, está aí o preço, é um preço de R$ 30 a meia, R$ 60 a inteira. Já o torcedor do Guarani tem duas opções, né? R$ 40 ou 60 a inteira, 20 ou R$ 30 a meia. Agora vamos ao retrospecto do jogo, retrospecto deste confronto, dados do futeboldegoias.com.br. Guarani e Vila Nova já jogaram 25 vezes, eles empataram 9 jogos destes 25. O Guarani venceu 9 vezes, o Vila Nova venceu 7 vezes. A equipe paulista marcou 32 gols nestes confrontos, enquanto os colorados fizeram 25. Esta não vai ser a primeira vez que os dois clubes vão se enfrentar pela Copa do Brasil. Eles já duelaram em outra Copa do Brasil, inclusive numa disputa polêmica, né, vamos dizer assim. Na época o Guarani conseguiu a classificação, mas acabou sendo eliminado por utilizar um jogador irregular. Então esse duelo, né, pela Copa do Brasil, inclusive foi em um ano em que o Vila fez uma grande campanha, né, na Copa do Brasil de 2003. O, o, os dois jogos, o Vila havia vencido no Serra Dourada por 1-0, perdeu lá em Campinas por 3-1, mas acabou se classificando justamente por isso, pelo fato do Guarani utilizar um jogador irregular, e aí isso favoreceu a equipe colorada. Bom, agora falando do jogo de hoje especificamente, né, este duelo único. Lembrando que ninguém tem vantagem do empate, como na primeira fase. Se o jogo terminar empatado, a decisão será nos pênaltis. Por que, é que o Guarani joga em casa? Porque houve um sorteio antes do início da competição e neste sorteio ficou definido que quem se classificasse do jogo entre Guarani e Maricá seria mandante de contra quem se classificasse no jogo entre Vila Nova e Rio Branco. Né? O Guarani que venceu o Maricá por 1-0, conquistando a sua classificação. O técnico bugrino, o Daniel Paulista, ele fomenta, né, aí várias dúvidas para esse jogo contra o Vila Nova, jogo de logo mais lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele fez algumas modificações para o jogo contra a Ferroviária, em cima inclusive de jogadores que vinham sendo titulares, e agora ele mantém algumas dúvidas, ou pelo menos talvez ele não tenha dúvida, mas não foi repassado para quem faz a cobertura do Guarani de quem é que pode jogar. Guarani com muitos conhecidos aqui do futebol goiano, começando pelo goleiro Kozlinski, ex-atlético, o Ludwig, bom lateral direito, João Vitor, que foi titular no ano passado, foi titular no jogo contra a Ferroviária,
Aí, na verdade, onde está o Hernando e o Derlan, né, eles brigam por essa vaga do João Victor. Né, Kozlinski, Ludic, João Vitor, Hernando ou Derlan, e aí o Ronaldo Alves, e na lateral esquerda o Matheus Pereira, no meio campo o Bruno Silva, experiente Bruno Silva, né? Ou o Madison é aquele formado na base do Goiás, e o Índio é o outro volante índio que desde o ano passado, lá no próprio Guarani, vem fazendo bons jogos. No setor de ataque, pela direita, o rápido Iago, o Giovanni Augusto, aquele com passagem por diversos clubes brasileiros, e na esquerda o Júlio César ou Ronald. Júlio César não jogou contra a Ferroviária, pois estava sentindo uma lesão, uma entorse no tornozelo. Se ele estiver totalmente recuperado, volta ao time. Se não estiver, o Ronald será o titular. E lá na frente o Lucão, né, o famoso Lucão do Break, que já jogou aqui no futebol goiano pelo Goiás, jogador que passa aí por um grande momento, né, nesse ano, com a camisa bugrina. Este o Guarani, né, um time competitivo, que vem fazendo um Campeonato Paulista disputado. Né? Eu assisti, inclusive, alguns jogos do Guarani, mas o jogo em que eu consegui pedaços de jogo. Né? O jogo que eu vi inteiro foi Guarani São Paulo. Gostei muito da disposição, né? Da entrega e também da qualidade da equipe paulista naquele jogo. Agora vamos ao Vila. O técnico Igor Magalhães trabalha com a grande possibilidade de manter a sua escalação, a escalação que venceu, que iniciou o jogo contra o Goianésia no último sábado, né? Iniciou e venceu o Goianésia para esse jogo diante do Guarani Campinas. E é um time que o torcedor colorado já conhece pelo menos grande parte dele de cor, né? Jorge, Moacir, Donato, Renato e Bruno Colasso. O desfalque é o Formiga, lesionado. Pablo e Arthur Rezende. Mateuzinho, Wagner, Victor Andrade e lá na frente o Rubens. Eu estou com uma sensação, não é informação, não é nada, é só uma sensação, de que talvez o Pablo apareça aí no lugar do Rubens, sabe? Pelo segundo tempo, pelo jogo que ele fez contra a equipe do Goianese, especialmente no segundo tempo. Porque ele deu uma mobilidade maior ao ataque colorado, o ataque ficou mais veloz, ficou mais dinâmico. E pensando, né, taticamente o que é que pode ser esse jogo, e eu imagino o Vila Nova aguardando o Guarani e tentando explorar os contra-ataques, o Pablo Diego seria a princípio uma opção mais interessante do que o Rubens. Então eu estou com essa sensação aí de que o Pablo Diego possa aparecer nessa formação colorada. Mas falando aí, né, do que a gente pode esperar taticamente desse jogo, eu imagino isso, um Guarani tomando a iniciativa, não aquela iniciativa, né, de como tomaria, por exemplo, contra uma equipe aí da Série D, uma equipe sem série, de jogar e sufocar o Vila Nova, mas ter uma maior posse de bola, o Vila Nova com a sua marcação um pouco mais baixa, né, talvez marcando ali a partir da linha de meio campo, um jogo assim mais o Guarani tentando propor e o Vila Nova aguardando um pouco mais. Imagino que o desenho será mais ou menos este. Lógico que isso varia muito conforme o resultado do jogo, né? Mas penso que será por aí, até porque o Vila tem tido essa postura em jogos fora de casa. O Vila teve essa postura contra o Atlético no Cioli, contra a Aparecidense, lá no estádio Aníbal Batista de Toledo. Em alguns momentos teve essa postura contra o Crack, lá em Catalão. Então, nesses jogos que de um grau de dificuldade um pouco maior, o Vila normalmente optou por esse posicionamento, por essa estratégia, e eu imagino que hoje não será diferente diante do Guarani, até porque essa é uma característica do técnico Igor Magalhães. O jogo é difícil, claro, né? Você joga fora de casa contra uma equipe boa, uma equipe competitiva. Agora, um ponto que a gente precisa ressaltar, o Vila precisa estar preparado para esse tipo de jogo, para competir forte neste tipo de jogo. Por que eu cito isso? Né? Além, evidentemente, da, da, do futebol em si, né? Você conseguir jogar contra seus adversários. É porque o Vila vai ter, daqui a pouco, no início da Série B, dois jogos como este por semana. Equipes no padrão do Guarani, um pouquinho melhor, um pouquinho mais fraca, mas nesse nível o Vila vai ter aí jogos seguidamente pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Então o Vila precisa estar preparado para jogos como este. Ganhar, perder é muito futebol, mas o que você precisa é dar conta, competir muito forte
em jogos assim, competindo muito forte, a tendência é que você consiga é uma quantidade interessante de resultados positivos. Então o Vila precisa conseguir fazer esse jogo e é, é um jogo muito pesado, né? Entre os jogos que o Vila fez nesse ano, eu tenho esse como um dos jogos mais pesados, talvez ao lado daquele jogo contra o Atlético lá no Ascioli, que também foi um jogo e que exigiu muito da equipe colorada. Eu vejo o Guarani com um certo grau de favoritismo, nada exagerado, justamente por jogar em casa, né? Se o jogo fosse no Anésio Brasileiro Alvarenga, eu pensaria justamente o contrário, daria uma certa vantagem para o Vila por jogar dentro do seu estádio, dentro do seu domínio. Mas sem dúvida será um jogo bem interessante. Depois da partida, eu farei um vídeo aqui com as minhas impressões do que foi este Vila Nova e Guarani, Guarani e Vila Nova pela segunda fase da Copa do Brasil. Mas e você, torcedor colorado, o que é que você espera desse jogo? Qual a sua expectativa? Está confiante numa classificação do Vila? Lembrando que quem se classificar chega a uma premiação de R$ 1.900.000. E na terceira fase da Copa do Brasil não existe a previsão de quem o classificado vai enfrentar, pois a terceira fase será definida por sorteio. E este sorteio, né, serão 20 classificados dessa fase, mais 12 equipes que estão esperando, né, equipes da Libertadores, campeão do Nordeste, da, da Copa Verde, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Então esses times vão entrar na próxima fase e aí haverá um sorteio para definir os duelos. Faça aí a sua participação, torcedor. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.